Olá trader, tudo bem? Eu me chamo Fabrício Nicolau e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores horários para operar o mercado internacional, operar Bolsa Americana, mercado Forex, Euro JPY, Euro USD, os melhores horários para que vai te ajudar nisso? Para você trader pagar menores spreads, tá ok? Então é muito interessante você operar nos melhores horários, onde os horários das bolsas estão ativas, estão abertas. É um horário que tem o quê? Liquidez, grana rolando. Então ajuda muito nas suas entradas, no seu operacional, ou ainda mais se você opera scalp, operações rápidas e curtas, tá ok? Vamos então para o nosso vídeo de hoje, mas antes, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar aquele baita joia aí para mim, que me ajuda bastante e ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo. E não esquece também de deixar nos comentários qual é o próximo assunto que você gostaria de ver, tá bom? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos entender agora os horários das sessões desses mercados. Vamos entender quais são as vantagens desses horários. Por que é um mercado 24 horas? Aonde que você deve operar? Quais são as sessões desses horários que funcionam nos melhores ativos e por que isso? Vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho a sessão americana que o melhor horário funciona entre 10h30 às 17 horas. Por que isso? Inclusive, é o nosso horário brasileiro. Então, por exemplo, nesse horário está funcionando aqui a Bolsa de Nova York, a Nasdaq, está funcionando a Bolsa do Canadá em Toronto, funcionando também em Chicago. Então, esses horários têm liquidez. Eu vou falar de spread daqui a pouco. Então, quanto mais liquidez tem no ativo, melhor de você operar, porque tem grana rolando, e o spread é mais barato de você negociar, tá? Então, nesse horário, eu tenho aqui a Bovespa, a nossa Bolsa Oficial Brasileira de São Paulo funcionando, tá? Então, das 10h30 que eu tenho até às 17 horas, eu tenho esse horário da sessão americana, né, e a nossa bolsa brasileira também. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho, por exemplo, das 10 horas, né, das 10h30 aqui até as 17 horas, tá? 6 horas, né, que funciona a nossa bolsa brasileira aqui, ó. Então aqui, ó, essa sessão é o melhor horário para você operar, tá? Agora ele está com uma alteração, porque a bolsa de Nova York está abrindo 11h30 de acordo com o fuso horário, tá? Ok? Agora, por exemplo, das 18 horas até as 2 horas da manhã, eu tenho a sessão do Pacífico, né? Então, que funciona das 18 horas até as 2 horas da manhã, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o outro horário, aqui, ó, das 18 horas, tá ok? Até as 2 da manhã. Então, ó, nesse horário, eu tenho as bolsas abertas, que é a bolsa de Sydney, da Austrália, eu tenho da Nova Zelândia, né? Eu tenho também, eu acabo pegando um pouquinho ali, depois das 9 horas, por exemplo, a sessão asiática, que é das 21 horas às 9 da noite até as 5 da manhã. Então, nesse horário, eu tenho outra bolsa aberta, tá? Aqui eu já tenho, por exemplo, a bolsa de Singapura, tá? A bolsa de Xangai, a bolsa de Tóquio, eu tenho Hong Kong aberto, ok? Então, nesse horário das 9 horas da noite, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, das 9 da noite até as 5 da manhã, eu tenho, por exemplo, a sessão asiática, ok? Então, os ativos da sessão asiática, como China, como, por exemplo, Japão, vamos falar de Euro JPY, USD JPY. Então, nesse horário eu tenho liquidez, eu tenho grana rolando nesses ativos, ok? Então, aqui, pessoal, na seção do Oriente Médio, do Oriente Médio aqui, ó, eu tenho a bolsa desse Oriente funcionando a partir da 1 hora da manhã até as 9 horas da manhã, tá? Então, por exemplo, ele pega aqui, ó, esse horário acabo pegando um pouco de China, Japão, a seção asiática, né? E também pego até as 9 horas da manhã, eu pego as bolsas abertas aqui, por exemplo, como a bolsa de Dubai, eu pego, por exemplo, acabo pegando um pouquinho aqui a bolsa de Joanesburgo, tá? Frankfurt, London, Zurique, Moscou, tá? Então eu acabo pegando essas bolsas abertas, que acaba também abrindo às 3 horas da manhã até 1 hora da tarde, aqui no nosso horário brasileiro, que é a sessão europeia, tá ok? Então, por exemplo, ela vem, ó, das 3 da manhã
né, já avançando aqui da seção do Oriente Médio até a seção europeia, eu pego até as 13 da tarde. E aí, consequentemente, nesse horário acaba pegando a nossa seção americana e também a Bolsa Oficial Brasileira Ibovespa. Então veja, pessoal, qual que é a vantagem de você operar mercado Forex também? Porque sempre vai ter uma bolsa aberta dando liquidez nesse mercado, que é 24 horas, ok? Então, os pares de moedas, os ativos que você for operar, sempre opere nesses horários, porque vai ter uma bolsa referente à sessão que está do horário vigente e estará aberta dando liquidez a esse ativo. E aí, consequentemente, o spread é mais baixo do ativo, você tem volume, você tem liquidez, grana rolando, e que te dá condição de operar nos melhores horários, tá ok? Daquele ativo, tá? Então é muito importante você entender bem essa seção de horários, ok? Vamos entender agora como funciona a spread. Agora que você sabe dos melhores horários e como operar em cada ativo respectivo o melhor horário que tem liquidez, vamos entender o spread. O spread, ele é basicamente a diferença entre o preço de compra e o preço de venda referente ao ativo, tá? Então assim, ó, o bid é a melhor oferta de compra dos participantes naquele momento. Já o ask é a melhor oferta de venda dos participantes naquele momento, tá ok? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho aqui um ativo que é o US500, que é o S&P 500 da Bolsa Americana, tá? O valor de compra dele no bid, o melhor preço de compra, ele está saindo a 498 pontos, tá? Já no valor de venda, o ask, eu tenho saindo a diferença entre a parte compradora e a parte vendedora, eu tenho aqui saindo a 498,5, tá? Então, a diferença, que é o spread, que é esta diferença aqui, tá? Ele está saindo a 0,5 pip, ok? Então, ou seja, o valor do spread, ele pode variar de acordo com a volatilidade do ativo. Então, é muito importante que você sempre acompanhe os horários de cada sessão aberta, tá? Se tem menos liquidez no ativo, maior é o spread, mais caro fica operar naquele ativo. Se tem horário aberto, se tem liquidez naquele ativo, menor é o spread para você operar, tá ok? Então é muito importante você saber o melhor horário para cada sessão, para cada ativo que você for operar. Vamos entender agora sobre lotes, tá? Vamos avançar aqui, certo? Vamos falar de lotes agora. O lote é a quantidade de contratos que você está operando. Lembra? A vantagem de você operar lotes no mercado Forex é que você pode operar fracionado, reduzindo o seu custo mínimo ao máximo, tá ok? É muito parecido de se operar na Bolsa Brasileira, os lotes, porque você opera com contratos. O lote é a mesma coisa. Um lote é como se fosse um contrato, tá? Vamos entender isso. Se eu estou operando um lote, tá? Eu estou operando um contrato, como se fosse, né? Só que aí vai depender das alavancagens. E quanto maior for o lote, maior é a tua alavancagem, tá? Então eu posso operar uma fração de um lote. Eu posso operar 0,1 desse lote, que é um mini lote, tá? Eu também posso operar o mínimo de risco possível, e é o que eu recomendo você operar isso também, tá? Você pode operar micro lotes, tá? Então se você está começando nesse mercado, começa operando pequenininho, o mínimo possível de risco, que é o 0,01, tá ok? Então é um micro lote que você vai operar, porque você está aprendendo, precisa iniciar, mas opera pequenininho, o mínimo de risco possível, tá ok? E até para você entender os melhores horários, a liquidez do ativo, como que funciona, tá? Para você poder pegar experiência, tempo de tela, é tudo nesse mercado, tá ok? Vamos avançar aqui. Numa outra aula, pessoal, eu vou estar explicando detalhadamente como que funciona a alavancagem, juntamente com o lote e na prática na plataforma. Hoje nessa aula a gente vai entender os CFDs, o contrato por diferença, tá? Então numa segunda aula eu vou falar sobre alavancagem, tá ok? Muita cautela, opere com segurança, opere com o mínimo possível, que é o 0,1 lote, micros lotes, para você entender como que é a movimentação. Aos poucos você vai aumentando a alavancagem, vai aumentando a passada, sempre com prudência, tá? Muito importante você entender esses passos. Se você assistiu o vídeo até o final, você entendeu bem o que eu disse sobre os contratos CFDs,
escolher boas corretoras, as formas de negociação, ok? Como operar com mais segurança. Então, pessoal, eu agradeço para que você me assistiu até o final desse vídeo. Gostou dessa aula? Eu já peço, deixa aquele baita joinha aí para mim, que me ajuda bastante e ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo a mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder absolutamente nada de conteúdos que eu estou trazendo para vocês, tá bom? E deixa nos comentários qual é o próximo assunto, qual é a próxima dica, o que você achou dessa série de contratos CFDs, Contracts for Difference, como escolher boas corretoras, como que funciona esses contratos, as vantagens e desvantagens, ok? No segundo vídeo, a parte 2, eu vou gravar sobre os melhores horários, taxas, spread, alavancagem, eu vou trazer detalhadamente isso também, tá bom? Meu muito obrigado para você que me assistiu até o final desse vídeo e te vejo na próxima aula. Um grande abraço.